Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio de 2020. Começando uma ótima semana a você que nos acompanha no Jornal da Rede Alesp. Eu sou o Guga Mendonça. E eu sou a Amanda Nascimento e começa agora mais um Jornal da Rede Alesp. Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp na cobertura ao combate do coronavírus. Preparamos diariamente para você atualizações, todas as informações sobre a pandemia do coronavírus. Entrevistas com parlamentares e especialistas de vários setores, tudo o que você precisa saber e o que está acontecendo em São Paulo, na capital paulista e, lógico, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Jornal da Rede Alesp. E começando essa semana, começando o mês de maio, vamos conferir os dados atualizados sobre o coronavírus no Brasil nesta segunda-feira. Segundo o levantamento, junto às secretarias estaduais de saúde, foram registradas 7.051 mortes provocadas pela Covid-19 e 101.826 casos confirmados da doença em todo o país. A taxa também atualizada de ocupação dos leitos de UTI estão com os seguintes números. No Acre, 23,3% em todo o estado. Em Alagoas, 36%. No Amazonas, 94% em todo o estado. Na Bahia, 53%. No Ceará, 98%. No Espírito Santo, 83%. No Maranhão, 79%. No Mato Grosso, 4,8%. Dos leitos de UTI da rede pública em todo o estado. Já no Mato Grosso do Sul, 2,6%. Em Minas Gerais, 58%. No Pará, 84% em todo o estado. Na Paraíba, 28%. No Paraná, 29% dos leitos ocupados em todo o estado. E no Piauí, 26,7% em todo o estado. Pernambuco tem 98% em todo o estado. Além disso, 99% dos leitos de UTI da rede pública dedicados aos pacientes infectados pelo novo coronavírus também estão ocupados. Já no Rio de Janeiro, 92% em todo o estado. Rio Grande do Norte, 33% em todo o estado. Rio Grande do Sul, 54,5%. Rondônia, 29,6%. Santa Catarina, 15,68% dos leitos na rede pública em todo o estado. São Paulo tem 68,7% em todo o estado. Sergipe, 6 leitos ocupados. Tocantins, 10% dos leitos. No Amapá, Distrito Federal, Goiás e Roraima não foram divulgadas as taxas de ocupação. E com o isolamento social abaixo do necessário, em São Paulo, as autoridades do estado voltaram a reforçar a necessidade da população ficar em casa. Na última coletiva de imprensa, realizada na última quinta-feira, o governador de São Paulo não participou, porque foi aquela coletiva dos profissionais de saúde, mas o infectologista Davi Uip, coordenador do Centro de Contingência, lembrou que Dória se reuniu recentemente no dia, naquela quinta-feira, com o ministro da Saúde, Nelson Teich, para tratar da pandemia. Ele colocou quais são as suas linhas de atuação. Então, a primeira delas, a manutenção do programa anterior, para que não haja solução de contiguidade. A segunda, a manutenção do isolamento social. O ministro defendeu a manutenção do isolamento social. A terceira, a dificuldade da compra de insumos, principalmente de respiradores. Então, o ministro, ele falou claramente, com toda a franqueza, a dificuldade que o Ministério da Saúde, a semelhança estados e municípios, tem na compra desses insumos, respiradores e outros materiais que são usados em ambientes de terapia intensiva.
Também falou da importância do programa de testes, tanto do diagnóstico da doença aguda, através da utilização do exame PCR-RT, como também a descoberta dos pacientes que já foram infectados e, por conta disso, têm sorologia IgG positiva. Então, nós entendemos que isto é extremamente alinhado com aquilo que o governo do Estado pensa, a Secretaria de Saúde, e a preocupação do ministro de novas ondas e de infectados. Então, nós entendemos absolutamente adequado e alinhado. O Estado também, ele demonstrou toda a preocupação com a agilidade dos procedimentos, por conta que São Paulo, epicentro da epidemia, está numa curva ascendente, com novos pacientes, infelizmente com novos óbitos e, fundamentalmente, com uma enorme necessidade, tanto de aparelhos como de insumos. Por conta do aumento de infectados pelo coronavírus aqui no estado de São Paulo, as autoridades decidiram enviar pacientes também para o interior. O secretário de Saúde, José Henrique German, falou sobre o assunto. Nós vamos adicionar recursos, insumos e leitos novos. Nós temos leitos novos para abrir. Agora, como houve uma defasagem aí da chegada dos respiradores, então nós temos que usar por um tempo essa transferência de pacientes para o interior. Depois isto volta novamente para a capital, porque a capital então terá um número maior de leitos. É isso que nós vamos fazer. Agora, se isso é uma antecipação do cenário, não me parece. Eu acho que nós estamos indo no mesmo caminho que a gente estava indo. Essa velocidade de crescimento estava em torno aí de 8%, 7%, hoje está em 12%. A parte de óbitos estava em 6%, continua 6%. Teve, a semana passada, um pico, voltou. Então, acho que tudo isso a gente tem que ir estudando dia a dia, entendeu? Não é uma questão de esperar os 45 minutos do segundo tempo, mas é uma questão de que a gente trabalha, estuda, analisa para tomar uma decisão a cada passo que nós estamos trabalhando. German lembrou do custo alto da doença, de alguns investimentos que já foram feitos e as necessidades do Estado que foram passadas ao governo federal. Nós tivemos um gasto, uma despesa com o Covid desde o começo, que foi proveniente do Ministério da Saúde, de 480 milhões. Além disso, ele colocou no Hospital das Clínicas 80 leitos, são kits completos de leitos e alguns insumos. O Estado, com recursos provenientes do Tesouro do Estado, no valor de 1,6 bilhão, fez todo este trabalho que vocês estão acompanhando de preparar leitos, comprar respiradores e assim por diante, né? O que nós solicitamos hoje aos senhores ministros, como necessidade atual, foram 100 respiradores, 1.600 kits de carro monitor, que nós chamamos, suaves para coleta de exames de PCR e 4 milhões de testes rápidos para atuar na população. O Ministério já tinha enviado 400 mil testes rápidos, com a expectativa de chegar a 1 milhão, porém com destino certo para as prefeituras do Estado de São Paulo, exclusivamente para uso com os profissionais de saúde. Se não havendo depois, atingiu todos e ainda temos testes, então pode-se usar na população mais idosa.
Por enquanto, o pedido do governo de São Paulo é para que as pessoas se mantenham resguardadas para evitar a circulação do novo coronavírus. Mas o coordenador do Centro de Contingência da VIUIP deixou uma mensagem de esperança. Ainda vai chegar o dia, espero que em breve, que nós três vamos vir aqui anunciar nenhum caso de morte no estado de São Paulo. Esse foi o infectologista Davi Uip, que falou um pouquinho aí também da questão, né? Quem sabe logo ele possa não anunciar nenhum morto no estado de São Paulo, é o que a gente espera em todo o estado e também no Brasil. E o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a advogada Márcia Reich. Ela nos fala sobre a ampliação e utilização dos meios alternativos de soluções de conflitos, a famosa mediação. Doutora Márcia, seja muito bem-vinda à Rede Alesp, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Obrigada pelo convite. Doutora, é importante, né, nesses tempos aí de pandemia da Covid-19, a gente explicar um pouquinho para o telespectador que nos acompanha o que é a mediação, como funciona esse ramo, né, que é dentro dos processos. Aliás, na verdade, ele pode até simplificar os processos, né? Conta um pouco como funciona esse processo, doutora. Daqui a pouco a doutora... Pois não, doutora. A mediação... Daqui a pouco, o processo de mediação, ele não é novo. O processo de mediação é uma coisa que já existe há alguns anos. Ele está dentro dos meios alternativos e voluntários de solução de conflitos. E só que em 2010, ele vem com mais força depois da Resolução 125 de 2010, que é exatamente para incentivar esse desafogar do Poder Judiciário. Então, com essas medidas alternativas, né, as pessoas podem buscar soluções menos gravosas para os seus problemas. Os problemas que já estão no Judiciário, por força da alteração do Código do Processo Civil em 2015, onde entra o artigo 334, elas são praticamente obrigadas a participar de uma sessão de conciliação antes que o juiz efetivamente faça a instrução desse processo. Então, é essa mediação que a gente tanto incentiva para que desafogue o Poder Judiciário. Agora, doutora, foi citado recentemente pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que os empresários que se sentissem prejudicados pelo fechamento dos comércios e empresas por ordem dos governos estaduais e prefeitura poderiam invocar o fato do príncipe previsto na CLT. O que seria esse tal fato do príncipe? Qual o seu olhar sobre essa possibilidade? Bom, o fato do príncipe, o factum principis, ele remete à possibilidade de atos pontuais. Então, quando alguém se vê prejudicado por uma determinação do governo que atrapalha a sua renda no seu negócio, no seu jeito de trabalhar, ele pode arguir isso e pedir para que o governo seja responsável pelo prejuízo que ele está tendo. Só que no caso agora da pandemia, o meu olhar é que ele não pode ser aplicado, porque é um fato de força maior, é um motivo de força maior. Ninguém está mandando você fechar o seu comércio porque eu não gosto do seu comércio, e sim porque o objetivo maior é salvar vidas. Então, o fato príncipe seria como, por exemplo, uma época que teve a cidade bonita, a cidade limpa, que tiraram os outdoors. Então, nesse momento, as empresas que trabalhavam com esse ramo de trabalho e que foram obrigadas a fechar suas empresas definitivamente, não podem mais trabalhar com isso, aí sim poderia se arguir o fato do príncipe. Mas agora não, agora nós estamos num momento de pandemia, onde o objetivo maior é salvar vidas e esse fechamento é sazonal, é por 2 meses no máximo, e o governo tem projetos que estão auxiliando as pessoas nesse momento. Então, eu entendo que neste caso não é cabível usar o fato do príncipe.
Doutora Márcia, bom dia, tudo bem? Aqui é a Amanda. A senhora citou, né, que são formas alternativas de resolver os conflitos, né, até uma ajuda para desafogar o judiciário. A gente sabe que tem 4 formas alternativas, que é a autocomposição, conciliação, mediação e arbitragem. Será que a senhora poderia assim, explicar de maneira sucinta e para quem está nos acompanhando aqui na Rede Alesp, entender um pouquinho melhor quais são esses meios alternativos de soluções de conflitos? Claro. Bom, a autocomposição, as pessoas sozinhas vão entrar em um determinado acordo. Tá? Então, eu não preciso um terceiro facilitador, as próprias pessoas que têm o problema sentam, conversam e resolvem, né, essa questão. Já a conciliação e a mediação, embora elas sejam muito parecidas, elas têm uma sutil diferença, que é a conciliação, nós temos que pensar que nós temos problemas que não envolvem a emoção, enquanto que na mediação nós temos problemas que envolvem a emoção. E como eu posso diferenciar? Num primeiro momento, uma questão de renegociação de aluguel seria uma conciliação, enquanto um divórcio, pensão, filhos, seria uma mediação. No entanto, no momento que nós vivemos hoje, eu entendo que até uma renegociação de locação é uma mediação, porque está envolvendo, sim, questões emocionais. Então, é uma linha muito tênue entre o que é mediação e conciliação. E eu sempre oriento os meus alunos nos cursos que você nunca pode pré-estabelecer o que vai ser aquela sessão, se é conciliação ou mediação, mas sim entra, senta e observa o caso, porque às vezes pode confundir um pouquinho, mas as regras são as mesmas. Um terceiro facilitador que vai auxiliar as pessoas na conversa para que elas cheguem num acordo. A arbitragem substitui totalmente o Poder Judiciário. Um árbitro da confiança das partes é nomeado por elas para resolver a questão delas. Então, o árbitro é um juiz de fato e de direito no momento da arbitragem. Então, essas são as principais diferenças entre esses institutos. Doutora Márcia, a senhora acredita que depois dessa pandemia as pessoas podem buscar, né, pode acabar se tornando um hábito, buscar meios alternativos para a resolução de conflitos e assim até evitar, né, chegar de fato ao judiciário? Bom, eu tenho uma caminhada no direito que esse ano completou 41 anos de advocacia mesmo. Então, eu vejo que nós, né, os advogados que se formaram comigo, eles foram preparados para o combate. Eles tiveram sempre muita resistência para se adequar a esses novos meios de solução de conflitos. No entanto, com essa situação da pandemia, nós acabamos não tendo muita opção. E aí, esses meios começaram a praticamente ser impostos, porque ou eu levava isso para uma solução privada de mediação ou conciliação ou arbitragem, ou eu estava com o Poder Judiciário fechado. Ou eu vou fazer uma mediação, uma conciliação online, ou eu não vou poder fazer nada. Então, praticamente, essa situação nos obrigou a ter um olhar um pouco mais doce para esses meios alternativos de solução de conflitos, onde efetivamente nós podemos resolver com qualidade e segurança as nossas questões. Então, eu entendo e tenho percebido pelo próprio Tribunal de Justiça, onde já se remetem processos para câmaras privadas para essa solução de problemas, né? Eu já percebo que isso houve uma grande modificação e, com certeza, nós não vamos dar um passo para trás. Esses meios alternativos estão conseguindo efetivamente o seu lugar no mundo jurídico e, provavelmente, eles vão ser a primeira opção daqui para frente ao judiciário. Porque quando você experimenta esses meios alternativos e percebe que eles são muito mais fáceis, mais totalmente seguros e dão essa segurança jurídica que se buscava no judiciário, e você consegue essa segurança jurídica nesses meios alternativos, não justifica mais você ir para o judiciário. Além do que, os advogados são protegidos pela Ordem dos Advogados do Brasil e eles ganham seus honorários tal qual se tivessem ido para o judiciário. Então, nada mais justifica
ficar no meio de um mar de processos do judiciário quando eu posso levar para uma Câmara privada ou uma Câmara privada vinculada ao Tribunal de Justiça para solucionar esse problema. Então, eu acho que é um caminho agora sem volta, é a hora e a vez dos meios alternativos de solução de conflitos. Doutora Márcia, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp dessa segunda-feira. Até uma próxima oportunidade, viu? Muito obrigada, doutora Márcia. Imagina, eu que agradeço. Esta foi a doutora Márcia Reich, que falou aí sobre conciliação em tempos aí de pandemia do coronavírus. Esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é segunda-feira e você fica aqui bem informado com as notícias do Legislativo Paulista. E o uso de máscara de proteção contra o coronavírus é obrigatório a partir de hoje no transporte público de São Paulo. A medida vale para os trens do metrô e da CPTM e para os ônibus da SP Trans e da EMTU. A decisão se refere ao transporte de responsabilidade da Prefeitura de São Paulo e também do Governo de São Paulo. Os decretos publicados pelo prefeito Bruno Covas e pelo governador João Dória também estendem o uso obrigatório para os táxis e transportes por aplicativo na capital e também para o transporte rodoviário. E a partir do dia 4 de maio, hoje será obrigatório o uso de máscaras no transporte público sob a administração do governo e da Prefeitura de São Paulo. Tenho certeza que essa medida será seguida também por decretos municipais dos demais prefeitos do estado, disse o governador João Dória na quarta-feira passada, quando anunciou a decisão. Além do transporte, a Prefeitura de São Paulo recomenda que todas as pessoas que saiam às ruas utilizem as máscaras de proteção em seus deslocamentos. Estamos abrindo novos leitos todos os dias, mas nada vai adiantar se as pessoas não colaborarem, disse o Covas, que é prefeito aqui de São Paulo. E o governo do estado fez o mesmo apelo e também recomendou que a população paulista utilize as máscaras de proteção. E a fiscalização deverá ser feita pelas empresas que operam o serviço. E caso seja encontrada alguma irregularidade, as empresas serão advertidas por escrito. Em caso de reincidência, elas serão multadas pela agência de transporte do estado de São Paulo. Na capital, o prefeito Bruno Covas disse que as empresas de ônibus podem ser multadas em até R$ 3.300 por dia se algum veículo for flagrado transportando um único passageiro sem a máscara. A orientação é para que o motorista se negue a seguir viagem se houver algum passageiro que se recuse a usar máscara. Se o fiscal da prefeitura pegar o motorista que seguir viagem, vai tomar multa de R$ 3.300 por dia e por ônibus, afirmou o prefeito. Covas disse ainda que os passageiros que descumprirem as regras serão advertidos verbalmente, pois a multa direta passa para o munícipe. Teria que passar por votação na Câmara Municipal de São Paulo. Então, se você estiver aí andando sem máscara, vai ser advertido. E as autoridades americanas comemoram o efeito certeiro de um remédio contra o coronavírus. Representando o Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, o médico Anthony Fauci, um dos nomes mais importantes da resposta americana ao novo coronavírus, anunciou que testes com o antiviral Remdesivir mostrarão que o medicamento terá um potencial certeiro para tratar a Covid-19. Em um estudo com participação de 1.063 pessoas ao redor do mundo, foi constatado que o Remdesivir diminuiu a duração dos sintomas da Covid-19 de 15 para 11 dias. O resultado completo do estudo americano não foi publicado ainda. O Remdesivir foi originalmente desenvolvido para tratar o vírus Ebola. É um antiviral que funciona atacando uma enzima do vírus que precisa para a célula se replicar dentro das células. De acordo com os médicos americanos, os dados mostram que o Remdesivir tem um efeito certeiro, significativo e positivo na diminuição do tempo de recuperação. E após a Espanha iniciar no final de abril uma volta à rotina, a Itália e os Estados Unidos, os dois países com mais morte pelo novo coronavírus, começam cada um no seu passo ao retornar à rotina na primeira segunda-feira de maio.
símbolo da contaminação e dos efeitos letais da Covid-19, a Itália inicia hoje o processo de reabertura do país, onde mais de 28 mil pessoas morreram e a quarentena foi uma das mais restritas do mundo. Cerca de 4,5 milhões de pessoas voltam ao trabalho após 8 semanas em casa. Fábricas estão reabrindo, mas bares e restaurantes vão permitir apenas retiradas. E as escolas, cinemas e teatros vão seguir fechados por ainda data não definida. Parques e jardins públicos também foram reabertos e as pessoas podem circular desde que usem máscaras e respeitem a distância mínima de 1 metro entre elas. Ontem a Itália registrou 174 mortes, menor taxa desde o primeiro início do isolamento. O primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte alertou que pode voltar atrás em relação à reabertura gradual no país se o número de casos voltar a subir. Nos Estados Unidos, o número de mortes diárias está em queda desde quarta-feira e chegou a quase 1.500 por dia, de longe o mais alto do mundo. Ainda assim, cerca de metade dos estados americanos já avança com planos para flexibilizar a quarentena. A Flórida começa sua reabertura no dia de hoje. Nesse início de maio, os Estados Unidos têm 1.580.000 casos, seguido pela Espanha com 217.466 casos e logo em seguida pela Itália com 210.717 casos de Covid-19. O mundo chegou a 3,5 milhões de casos confirmados, com 1/3 de recuperados e com mais de 247 mil mortes provocadas pela Covid-19. Esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é segunda-feira, um novo mês, o mês de maio. Esperamos aí que cada vez mais as coisas melhorem quando se fala aí de saúde pública da pandemia do coronavírus. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o médico pediatra Rafael Gomes. Ele nos fala sobre a pandemia de Covid-19 em relação às crianças. Bom dia, doutor Rafael. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo jóia? Bom dia, como vão? Tudo bem? Tudo bem, doutor. É importante a gente começar essa entrevista. Quais as considerações acerca da letalidade da Covid-19 no universo infantil, doutor? Olha, em relação à Covid, nós temos observado uma taxa de letalidade no âmbito geral em torno de 6%, e quando o ideal seria algo em torno aí de 0,5%. Daqui a pouco, um pequeno problema de conexão com o doutor Rafael, que conversa com a gente no Jornal da Rede Alesp. Vamos fazer contato novamente com ele, mas enquanto isso, o aplicativo de videochamada Zoom é uma das poucas empresas se beneficiando com as quarentenas aí pelo mundo. Apesar de alguns problemas de segurança, a empresa divulgou no mês passado que seus usuários ativos diários saltaram de 10 milhões em dezembro para 300 milhões no mês de abril. Mas entrou na conta o número de participantes em reunião e não os usuários individuais. A empresa silenciosamente corrigiu a informação divulgada à imprensa sem fornecer uma contagem diária dos usuários ativos. Mesmo assim, os seus rivais não têm ficado tão para trás. A Microsoft alcançou 75 milhões de usuários ativos diários, um crescimento de 70% em relação ao mês passado. E o Google Meet tem ganhado 3 milhões de novos usuários por dia. Enquanto isso, recentemente, o aplicativo TikTok ultrapassou 2 bilhões de usuários no primeiro trimestre de 2020. Teve o maior número de downloads já alcançado por qualquer aplicativo, acumulando mais de 315 milhões de instalações na Apple Store e no Google Play. Aproveitando-se do momento em que o mundo está focado no combate à Covid-19, madeireiros e garimpeiros multiplicam ações criminosas na Amazônia. Os alertas de áreas devastadas bateram recorde no primeiro trimestre de 2020, com 796 quilômetros quadrados, o que representa um aumento de 51% em relação ao mesmo período de 2019, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Dados preliminares mostram que o ritmo subiu ainda mais em abril. Além disso, ações de fiscalização e autos de infração caíram, muito por causa das baixas sofridas pelo IBAMA. O pior, no entanto, parece estar por vir, segundo pesquisadores que monitoram a região, admitindo que a tendência seja que o desmatamento aumente ainda mais com as queimadas criminosas. Agora sim, contato restabelecido com o Dr. Rafael Gomes, que é pediatra. Ele vai conversar com a gente por telefone. Alguns problemas técnicos de internet e conexão, isso acontece. Doutor Rafael, a primeira pergunta, eu falava, né, sobre a mortalidade entre crianças. O senhor, no início da resposta, já falou que está entre 5% e 6%, o que torna, né, a mesma mortalidade entre os adultos. Então, é legal que o senhor explique isso, como funciona. A criança, ela está exposta do mesmo jeito que os adultos, ô doutor Rafael? Não, na verdade, eu acho que a ligação ficou ruim, por isso que a gente tem essa impressão errada. Porque eu informei que a taxa de letalidade dos adultos, da população geral, gera em torno disso. Em criança é diferente. Em criança, nós temos uma taxa de letalidade muito baixa. A nossa taxa de mortalidade documentada em relação ao Covid é significativamente muito inferior a isso. Tanto que os estudos não conseguem estabelecer ainda um valor dado a baixa casuística de mortalidade infantil em decorrência das infecções por Covid. O que nós temos hoje é que as infecções por Covid em crianças que cursam com uma certa gravidade, elas ocorrem sempre em condição associada ou a uma co-infecção ou por um outro agente viral ou bacteriano, ou em decorrente a patologias de base, como neuropatias, encefalopatias, doenças cardíacas e pneumopatias. Mas no universo infantil é significativamente menor a relação de complicações quando comparado com a população adulta. Doutor Rafael, tudo bem? Aqui é a Amanda. Doutor Rafael, gostaria que o senhor explicasse, né, por que tem essa diferença entre a contaminação nos adultos e nas crianças, né? Como o senhor mesmo citou, as taxas ainda são baixas, a gente quase não vê, né, Guga, aí nas notícias, casos de crianças. Por que tem essa diferença? Verdade, Amanda. Isso é algo que está em discussão dentro da comunidade científica. O que acredita hoje é que, como a criança, determinadas faixas etárias, tem uma resposta imune menor, então a resposta inflamatória sistêmica poderia ser menor quando comparada ao que acontece com os adultos, certo? Não se sabe se existe algum fator de proteção real nesse sentido. Nós também não conseguimos entender e parece que a questão do isolacionismo social, o afastamento das crianças das atividades escolares, principalmente nessa época de grande frequência e incidência de infecções virais de vias aéreas superiores e inferiores, talvez tenha sido uma condição protetora no universo infantil. Mas a comunidade científica ainda não encontra uma justificativa precisa. As justificativas hoje que nós temos seriam a questão do isolacionismo social, o afastamento do convívio social e a questão de talvez uma resposta imune não tão agressiva à infecção pelo SARS-CoV-2 como a população adulta apresenta. Agora, doutor, é importante a gente abordar o assunto também acerca da transmissão vertical do Covid-19 na contaminação fetal intrauterina. Hoje os dados da Organização Pan-Americana de Saúde, corroborando o que diz a Organização Mundial de Saúde e o Ministério de Saúde do Brasil, é que não há nenhuma comprovação de que haja transmissão materno-fetal, certo? A mesma coisa em relação ao período periparto. A transmissão do Covid, do SARS-CoV-2, se dá, até o que se sabe hoje, por gotículas. Então, essa discussão da transmissão vertical, a relação do parto cesáreo como protetiva, ela não se justifica, né? Então, hoje é um consenso que não há nenhum dado comprovando a transmissão materno-fetal e também a transmissão perinatal. O que se orienta é que em gestantes portadoras de Covid ou com risco de estarem portando Covid, que se haja todo o processo de proteção
com uso de máscaras, processo de higienização das mãos adequado durante o parto, para que não haja contaminação da criança ao nascer pelo contato materno, caso a gestante esteja infectada. Mas em relação à transmissão vertical, nenhum dado que corrobora essa informação. Doutor Rafael, e quanto aos recém-nascidos, a amamentação pode representar algum risco ou também não? A amamentação é algo que deve ser mantido, tá? Hoje em dia, os estudos não mostraram transmissão do agente infectante, do SARS-CoV-2, pelo leite materno, e muito pelo contrário, o leite materno é uma fonte de proteção no que se refere à passagem de anticorpos maternos para a criança através do leite, seria uma grande proteção para a criança, além também do processo nutricional em si. O que se orienta nesse momento é que, se a mãe tiver qualquer sintoma, né, febre, tosse, dor de garganta, ou diagnóstico, ou forte suspeição de Covid, que ela use sempre máscara cirúrgica, durante o processo de amamentação e no contato com a criança. E sempre higienizar as mãos e fazer todo o processo de higienização sempre antes e após as mamadas e os cuidados com o recém-nascido. Agora, doutor, é importante também, no início, né, as crianças eram tidas aí como bons transmissores do vírus, na questão que eles poderiam ser assintomáticos, né, e de repente passar para o grupo de risco. No começo se falava que as crianças não deviam ficar com os avós porque elas seriam potenciais transmissores. Nesse momento, continua essa recomendação ou elas são muito mais assintomáticas do que o resto da população, ou isso não se manteve, doutor? Em relação ao processo de transmissibilidade, o princípio continua o mesmo, não só para as crianças, como para qualquer cidadão, né? As crianças, elas são, por via de regra, elas tendem a ser mais assintomáticas quando infectadas, assintomáticas ou oligossintomáticas quando infectadas pelo Covid, tá? E elas podem ser também a transmissão. A transmissão entre pessoas é uma das formas de contaminação real. Então, o que nós orientamos é que haja, assim, um determinado afastamento dentro das possibilidades familiares e sociais, né? E que, se não houver a possibilidade desse afastamento, que se sigam todas as medidas que nós acabamos de falar, né? A questão do uso de máscaras, e a questão nesse sentido. Agora, é fato que, se esse cenário se começou desde o início, as crianças estão isoladas dentro da sua residência, a chance dessa transmissibilidade, ela reduz bastante, porque a chance das crianças estarem infectadas reduz bastante. Então, é algo que a gente orienta, mas também tem que haver uma adequação dentro da realidade social do contexto familiar. Mas, por via de regra, o ideal é que se afaste, dentro do possível, as crianças daqueles pacientes, daquelas pessoas que são dos grupos de risco. Agora, doutor Rafael, é importante a gente fazer uma pergunta, quer dizer, agora, né? Vamos até esclarecer a população. As crianças já estão há muito tempo em casa, os avós também já estão há muito tempo em casa. Seria possível promover um encontro ou a gente deve ainda manter afastado crianças e avós? Olha só, esse cenário a gente tem que analisar as questões dentro de um corolário um tanto mais concreto. Nós temos os adultos, são grupos de risco, né? Cardiopatas, hipertensos, nefropatas, idosos acima de 60 anos. Então, esses sempre teremos que ter um cuidado redobrado. As crianças que não têm sintomatologia, né, e a gente tem aquela questão do período de incubação que pode variar de 1 a 14 dias, com uma média de 5 dias, né, e as crianças já passaram desse prazo, elas podem ter, seguindo essas regras de segurança, uso de máscara, contatos dentro do possível com seus familiares, mas sempre tendo esses cuidados de proteção. É lógico que o isolacionismo social é uma forma de proteção. Essa semana mesmo, um paciente veio conversar com isso, que o avô era o responsável pelo cuidado do neto. Não havia como afastá-lo nesse sentido. Então, o que se orienta nessas situações excepcionais ou realmente de difícil organização social, no que se refere ao isolacionismo, é que se mantenha as medidas de proteção. Não é algo que deva ser levado também a ferro e a fogo. Tem que ser observado isso. A partir do momento que as crianças começaram a manifestar sintomas ou tiveram
qualquer contato com uma pessoa de risco em termos de infecção ou que tenha tido tomado infecção, aí o isolacionismo deve ser realmente reiterado de uma forma mais vigorosa. Doutor Rafael, nós sabemos, né, que a Covid-19 em algumas pessoas pode acabar gerando complicações e aí isso faz com que surja a necessidade de internação e até de ventilação mecânica. Quanto às unidades intensivas pediátricas, né? Como é que essas unidades estão prontas para receber crianças que eventualmente podem contrair a doença na forma mais grave? Do ponto de vista das manifestações graves do Covid-19 na infância, o que se entende hoje na comunidade científica é que ele vai se comportar como uma síndrome respiratória aguda grave, tá? Podendo trazer um quadro que já é conhecido e sabido dentro da ciência e das comunidades científicas em terapia intensiva pediátrica. Então, em termos de tratamento, nada mudou em relação às crianças, porque essas discussões que acontecem no universo de adulto, de hidroxicloroquina, cloroquina em paciente grave, não é verdadeira em criança. Os estudos não estão mostrando benefícios em criança. Ou mesmo em relação ao uso de antibióticos, é algo ainda muito questionado no processo de imunomodulação. Um antibiótico, sim, para o combate da infecção secundária, da infecção bacteriana, mas não para o tratamento do Covid. Então, no universo infantil, as medidas de tratamento se mantêm em relação aos pacientes com quadros de desconforto respiratório grave, né? Então, as unidades estão bem preparadas, o Ministério da Saúde tem um trabalho fantástico nisso, o Sistema Complementar de Saúde também vem atendendo muito bem. O que se discute hoje, e a gente está olhando para frente, é a questão da diminuição de leitos. Alô, doutor Rafael? Perdemos o contato com o doutor Rafael, que participou aqui do Jornal da Rede Alesp nesta segunda-feira, início do mês de maio. A gente tem sempre uma cobertura especial da pandemia do coronavírus, trazendo informação de volta, contato restabelecido com o doutor Rafael. Doutor Rafael, vamos concluir então. Quando a ligação caiu, o senhor estava falando do sistema de saúde, né, que está preparado também para receber as crianças. Exatamente. Então, os sistemas de saúde estão bem preparados. O que nós tivemos com essa questão do isolacionismo foi uma redução dos quadros de complicação de infecções virais e respiratórias que são comuns nessa faixa de sazonalidade de fevereiro a junho. Então, nós tivemos uma diminuição significativa, então com uma diminuição muito grande de internações e uma taxa de liberação de leitos em terapia intensiva pediátrica muito alta. Ou seja, nós temos muito leitos disponíveis nas unidades de terapia intensiva para atender as crianças, né? Então, nesse momento, o nosso entendimento é que as unidades de terapia intensiva pediátrica, tanto do Sistema de Saúde Complementar quanto do Sistema Público de Saúde, estão bem equipadas do ponto de vista material e do ponto de vista humano. A equipe de intensivistas no Brasil pediátrica é uma equipe muito bem preparada para esse tipo de atendimento de síndrome de desconforto respiratório agudo. Agora, doutor Rafael, o senhor tocou num tema importante, né? Vivíamos aí uma epidemia de sarampo, por exemplo, né? No segundo semestre do ano passado. Na verdade, a diminuição do contato social, a criança não vai mais na escola, os pais que são responsáveis não levam a criança no parquinho, evitam que ela saia de casa, né? Isso diminui as outras doenças também. Então, o nível de contaminação com sarampo, por exemplo, tem caído, né, doutor? Tem caído, principalmente não só em relação ao sarampo, mas em relação às questões das doenças virais desse período de sazonalidade de fevereiro a junho, né? Nós temos observado uma diminuição das infecções virais por vírus respiratório, por influenza, pelo menos aquelas que cursam com gravidade, né? O índice de bronquiolite nesse período caiu significativamente. Então, essa questão da readequação em consequência do isolacionismo social, no se refere ao afastamento das atividades escolares, de algumas atividades sociais, diminui também a transmissibilidade de infecção de indivíduo a indivíduo no que se refere ao universo infantil. Nós esperamos que realmente, futuramente, mantenhamos esse padrão de baixo quadro de infecção
de vias aéreas superiores e inferiores. Doutor Rafael, como o Guga citou, né, as crianças não estão indo para a escola, estão mais reclusas em casa. Gostaria que o senhor passasse dicas para os pais e responsáveis que estão cuidando dessas crianças no período de isolamento social. Quais são os sinais, os possíveis sintomas que servem de alerta para uma possível infecção por Covid-19? Tem uma criança em casa, o que eu tenho que ficar de olho? Olha, nós temos que dividir nos grupos de maior risco e nos grupos de menor risco, por via de regra. Então, quando nós falamos de grupos de maior risco, nós estamos falando aquelas crianças que já são portadoras de alguma doença de base, uma cardiopatia, uma doença renal, anemia falciforme e doenças pulmonares, pneumopatias. Esses pacientes, quando tiverem qualquer sintoma, eles devem ser, e crianças com menos de 6 meses, e qualquer sintoma, febre, mal-estar, tosse, qualquer impressão que os pais tenham, nós orientamos que eles sejam direcionados de alguma forma a um atendimento no sistema básico de saúde, nas unidades básicas de saúde, ou então em contato com seus médicos por via da telemedicina, contato telefônico, por via de regra. Esses pacientes devem ser consultados de alguma forma para que se possa antevir a complicações maiores. Então, esses são os grupos de risco. Aquelas crianças que não são dos grupos de risco, nós vamos observar o mesmo comportamento em relação aos adultos, ou seja, evitar o máximo possível que elas transitem dentro de unidades hospitalares, dado a alta incidência e frequência e casuística de pacientes internados com quadro respiratório nessas unidades, que elas realmente se limitem a se direcionar às unidades de atendimento hospitalar quando tiverem determinados sintomas. Quais são os sintomas? Febre, tosse e desconforto respiratório. Essa tríade é muito importante, porque se a criança tiver apenas aqueles sintomas, as crianças maiores que estão fora dos grupos de risco, tiverem apenas aqueles sintomas de um resfriadinho comum, o ideal é que elas fiquem em casa fazendo o tratamento sintomático, mas a partir do momento que as febres não responderam ao antitérmico, que a tosse piorar e que a criança apresentar qualquer sinal de cansaço ou desconforto respiratório, ela deve imediatamente ser direcionada a uma unidade de atendimento médico hospitalar. Doutor Rafael, quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp dessa segunda-feira. Até uma próxima oportunidade, doutor. Obrigado. Muito obrigada, doutor. Eu agradeço o convite, desejo a todos vocês uma boa semana e a todos os telespectadores muita saúde e uma semana também muito promissora e muito auspiciosa. Grande abraço. Tudo de bom. Obrigado, doutor. Este foi o pediatra Rafael Gomes, que nos esclareceu aí sobre as crianças, né, em tempo de pandemia do coronavírus. E antes do início da pandemia do novo coronavírus, 70% das transações diárias eram realizadas com dinheiro vivo, isto é, notas e moedas, mas isso deve mudar. A tendência é que o dinheiro em espécie se torne coisa do passado. Além da comodidade das compras online, pesquisas indicam que o novo coronavírus pode sobreviver até 24 horas no papel moeda, o que faz o consumidor preferir pelo uso do cartão ou celular para realizar pagamentos. Segundo alguns consultores financeiros, a pandemia de Covid-19 também serviu para ressaltar a comodidade e a segurança do dinheiro eletrônico. Inclusive nos hábitos de consumo em diferentes segmentos, o mundo não será o mesmo após a Covid-19. Tá certo. E a Prefeitura de São Paulo também inicia hoje o bloqueio parcial de 4 avenidas para estimular a população ao isolamento social e impedir o avanço do novo coronavírus. As interdições acontecem em vias importantes de todas as regiões da capital. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, o bloqueio ocorre apenas no horário de pico da manhã, das 7 às 9 horas da manhã, nas seguintes vias que terão apenas uma faixa livre para a circulação. Vamos lá, Zona Sul, Avenida Moreira Guimarães com Avenida Miruna. Zona Norte, Avenida Santos Dumont com Avenida do Estado. Zona Leste, Avenida Radial Leste com Rua Pinhalzinho. Zona Oeste, Avenida Francisco Morato com Rua Sapetuba. No mesmo horário, também haverá blitz educativas nas seguintes vias da Zona Oeste. Avenida Doutor Vital Brasil com Rua Camargo e Avenida João Paulo I na altura do número 2868. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse que os bloqueios poderão ser ainda mais restritivos com a ampliação do horário de interdição
para o dia todo e com a limitação sobre o tipo de veículo que poderá circular na faixa livre. No entanto, a CET não tinha confirmação sobre essas mudanças até ontem. E o prefeito disse, a gente deve começar a fazer bloqueios definitivos em algumas vias da cidade a partir de segunda-feira. E também, se for o caso, rever esta lista do comércio essencial na cidade de São Paulo. Mas até o dia 8, vamos ver se é o caso de prorrogar a quarentena do jeito que está, flexibilizar ou tomar medidas mais rígidas em relação à circulação de pessoas. O secretário municipal da Saúde afirmou que a capital não vai determinar o fim da quarentena no dia 11 de maio. Já há uma decisão tomada, nós não temos como. Na capital é absolutamente impossível isso. O contrário, nós estamos começando uma discussão para fortalecer algumas medidas para aumentar a taxa de isolamento, afirmou Edson Aparecido, que é secretário municipal da Saúde. O bloqueio parcial do trânsito foi testado na semana passada em vias como Radial Leste, que teve 2 faixas bloqueadas na altura da Avenida Aricanduva e causou lentidão no trecho. A medida tem como objetivo aumentar a taxa de isolamento social no município, que está em 53%, enquanto o ideal para combater a propagação do coronavírus seria de 70%. A Prefeitura de São Paulo já interditou 235 estabelecimentos por desrespeitarem a quarentena. A falta de adesão da população ao isolamento social preocupa o governo, já que o pico da doença está previsto para este mês de maio. E esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é segunda-feira, estamos aqui com uma cobertura especial sobre a pandemia do coronavírus e também tudo que envolve as notícias do Parlamento Paulista, com muita informação e prestação de serviço. E agora nós conversamos com o Eduardo Neto, que é diretor da rede de academias Bodytech. Ele nos fala sobre o mercado fitness, né, e como esse mercado vem lidando com a crise do coronavírus. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia. É um prazer estar com vocês aqui. Eduardo, você é diretor de uma das maiores redes de academia do Brasil. Como vocês estão lidando com esse momento tão difícil para o setor? Sem dúvida os últimos dias foram desafios enormes. No primeiro momento, eu conseguiria dividir em 3 etapas. Primeiro momento, muito pânico, né? Que era um assunto totalmente inusitado, que a gente não tinha a mínima ideia de como proceder. Aí conseguimos criar um comitê de crise para tentar enfrentar a crise. E tivemos, nos últimos 40 dias, 100% das academias fechadas. São 102 operações, o que representa uma queda da receita muito grande. E trabalhamos depois com esse auxílio do governo na suspensão do contrato de todos os funcionários. E nos últimos 10 dias, a gente tem 2 operações em Santa Catarina e a gente retornou às atividades lá, mas de forma seguindo as orientações das autoridades e com um movimento muito baixo, em função, é claro, da preocupação da população. Então, a gente tem um movimento muito baixo nas academias e, basicamente, é só Santa Catarina e Campo Grande que a gente tem operações que estão, hoje em dia, liberadas. A operação de Campo Grande reiniciou hoje, mas com uma preocupação muito grande, porque o movimento está sendo muito baixo e aí você já tem a retomada dos custos pela nossa frente. Eduardo, tudo bem? Aqui é a Amanda, a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eduardo, você citou, né, que algumas academias estão retomando o funcionamento. Gostaria de saber quais são as ações que vocês têm adotado, né? A gente sabe, o movimento voltando, mas a gente ainda tem o coronavírus circulando. Quais são as medidas de segurança que vocês têm adotado para proteger o público e, claro, também os funcionários? As academias estão voltando com várias restrições. Então, dar um exemplo para vocês de como é que está funcionando. É muito parecido com o cinema. Então, você tem uma capacidade máxima de pessoas dentro da academia, está reduzida para 30%. Então, uma academia de 700 metros quadrados, você tem no máximo 30 pessoas. É feito o agendamento. Então, você pode ter no máximo 30 pessoas. A pessoa agenda a academia em um determinado horário. Você tem uma contagem na roleta de entrada e saída,
onde você consegue ter 30 pessoas naquele horário. Então, vamos supor, a academia abre às 7 horas da manhã, recebe no máximo 30 pessoas, fecha às 8, higienização, e depois abre um novo horário, exatamente como uma sessão de cinema. E, além disso, distanciamento num raio de 4 metros quadrados entre um cliente e outro, o equipamento cardio, sempre um equipamento sendo utilizado e o outro fora de utilização, a mesma restrição em aulas coletivas. Nós, por precaução, decidimos não adotar as aulas coletivas, então a gente suspendeu as aulas coletivas e disponibilizamos álcool gel, um sistema de limpeza mais assíduo ainda, além desses intervalos, e todas as pessoas dentro da academia com utilização de máscara. Mas, basicamente, são as orientações que a gente está tendo para obrigar, né, obrigados pelas autoridades para poder abrir as academias. Agora, Eduardo, é importante a gente perguntar, vocês desenvolveram alguma atividade alternativa para os seus alunos? Você explicou que são cerca de 100 operações aí em todo o Brasil. Vocês desenvolveram lives, aulas virtuais, alguma forma que o aluno continue em atividade mesmo longe da academia? Sem dúvida, essa é uma estratégia que todas as academias estão utilizando. A gente tem utilizado as lives, são 4 aulas por dia oferecidas pelo aplicativo. A gente já tinha um aplicativo que foi desenvolvido há 5 anos atrás, então acho que a gente largou um pouquinho mais na frente. Apesar do aplicativo, a gente aqui no Brasil tem uma dificuldade muito grande, mas aí o coronavírus bombou ele, a gente teve um download de 10 milhões de usuários, o aplicativo ficou aberto para toda a população, já era um aplicativo liberado para o cliente da Bodytech e da Fórmula, e a gente teve realmente um boom enorme, são cerca de 30, 40 mil pessoas fazendo aula por dia via aplicativo. Eduardo, você falou aí que o aplicativo teve 10 milhões de pessoas aí acessando. Queria saber como que tem sido da parte dos alunos. Eles têm aderido a essa aula online? Como é que foi a experiência, né? Porque é diferente. Você está ali na academia, você tem um professor pessoalmente te auxiliando. Como é que vocês fizeram esse planejamento para atender esses alunos à distância? A gente aumentou o número de aulas online. Acredito que os alunos estão realizando atividade física. Agora, não é a mesma coisa, não dá, a gente tem 150 mil alunos, entendeu? Então, o que a gente está tentando fazer é manter ele ativo, passando informação, manter o relacionamento com o cliente. E uma das estratégias tem sido muito, não só a comunicação, mas também as aulas online. Tem tido uma participação muito boa, mas a nossa maior preocupação também, quando a gente pensou em abrir o aplicativo, é exatamente para a população como um todo, porque a pessoa que já treina, é mais fácil, né, ela se manter treinando. Então, acho que essa é uma preocupação. A outra, que é muito grande, é a questão do sedentarismo, né? Então, a gente vê como uma oportunidade, num momento um pouco mais à frente, quando essa crise passar, as pessoas estarem preocupadas com essa questão de melhoria da saúde. Se eu perguntar para qualquer ouvinte aqui qual é a melhor forma de você melhorar a tua imunidade, vai ser, sem dúvida nenhuma, uma resposta bastante comum, que vai ser a resposta de que você, através da atividade física, você consegue melhorar a sua imunidade. E interessante é que, como a China é um país que tem apresentado para a gente algumas informações muito interessantes, porque eles já passaram pelo momento que a gente está passando. Então, as academias já foram retomadas lá, algumas tiveram que voltar a fechar, e o que é interessante é que os operadores da China, Tailândia e Coreia estão falando que muita gente nova tem aparecido com o objetivo de saúde, que foi uma coisa que a gente nunca conseguiu fazer aqui no Brasil. Então, apesar de toda a crise, dificuldade que a gente está passando, eu enxergo com bons olhos no futuro a população um pouco mais preocupada com a saúde, e talvez a gente consiga, através de tecnologia e das academias, tentar melhorar a qualidade de vida da nossa população, para tentar diminuir esse índice de sedentarismo que é muito grande no Brasil. Agora, é importante também fazer uma pergunta, afinal, você tem uma visão boa de mercado, né? São 100 academias 100 operações em todo o Brasil. Eduardo, como você vê o mercado, principalmente os pequenos empresários, academias de bairro e tudo mais? Como vão sobreviver a este momento?
Essa é uma situação complicadíssima. A gente já vê várias operações hoje em dia sendo encerradas em função da crise, e a grande maioria das empresas elas não têm caixa para sobreviver, e a nossa maior preocupação aí, vendo até tendo uma visão da Associação de Academias do Brasil, é que é impossível qualquer tipo de empresa conseguir sobreviver você pensando em 30%, 40% da receita, né? Isso sendo otimista, que é o que a gente tem visto aí nos lugares onde reabriram, e com 100% dos custos. Então, essa é uma situação dramática. Aquelas empresas onde não tiver nenhum fôlego de caixa, possivelmente estão tendo já e vão ter sérias dificuldades de se manter vivo. Então, é muito preocupante. Eduardo, e com relação ao futuro, né? Essa pandemia a gente sabe que vai passar, a gente vai enfrentar esse momento. Como é que você vê o cenário fitness, né? Quais são as mudanças que você espera após toda essa pandemia? Eu sou por otimista por natureza, então, apesar de toda a dificuldade que a gente está passando, já disse isso anteriormente, acredito que a gente vai superar essa crise, vai ficar mais forte. É claro que a gente vai ter que mudar, assim, tenho falado isso com bastante clareza, é que a gente não vai poder reabrir as academias da mesma forma como a gente fechou, porque o consumidor mudou, vai mudar os hábitos, e mais do que nunca eu acho que a tecnologia vai estar dentro da academia. Então, vai ser uma questão do multi-channel, né? Onde você vai ter que ter uma presença offline e tem que ter uma presença online. Então, você vai ter o serviço oferecido no tijolo, lá na academia, mas vai ter que ter alguma opção, seja via mídias sociais ou um canal no YouTube, de alguma forma. Isso veio para ficar, não vai substituir o presencial, mas vai cada vez mais fortalecer. E muito aquela questão que eu mencionei anteriormente, da população estar um pouco mais preocupada com a saúde e não ficar preocupada tanto com a estética. Então, acho que isso é uma oportunidade enorme, e acho que nunca o profissional de educação física foi tão valorizado e colocado em evidência, mas para a gente estar preparado para receber esse público, a gente tem que mudar o nosso mindset e principalmente aceitar que a demanda da população vai mudar, e eu acredito que isso, no final, a gente vai sair mais fortalecido. Agora, Eduardo, é importante, né, aproveitar a tua participação no jornal da Rede Alesp. Muita gente, né, está há cerca aí de 40, 50 dias praticamente trancado dentro de casa. Quais as dicas que você pode dar aí para a pessoa fazer o mínimo aí de atividade física possível? A gente vê muita gente nos parques e praças, principalmente aqui na cidade de São Paulo, fazendo atividade física e não respeitando o isolamento social. Qual que é as dicas que você pode dar para quem precisa se exercitar, não consegue ficar parado, e também para aquela pessoa que tem o costume, né, de ser sedentário, para sair nesse momento dessa situação? Acho que tem dicas importantes que podem resolver esse problema. Para quem já é ativo, para quem sempre fez atividade física, você hoje em dia tem inúmeras opções de graça, as lives, via as mídias sociais ou um canal no YouTube, mas sempre procurando um profissional de educação física. É importante salientar isso, até para você ter uma orientação um pouco mais adequada e não pegar informação de qualquer fonte. E a outra, que eu acho que é o mais importante, para aquela pessoa que não vem fazendo atividade física, esse fato de você estar menos ativo, estar muito tempo sentado e sofrendo esse estresse todo mental e psicológico que a gente está passando hoje em dia, procura fazer as suas atividades diárias, no sentido de arrumar a casa, se movimentar, botar uma música, talvez, e dançar um pouco. Faz aquilo que você gosta de fazer, evita o comportamento sedentário. A cada intervalo na televisão, levanta, faz as suas tarefas domésticas, se puder subir escada, já é um bom objetivo. Então, tentar se manter ativo de alguma forma, sem pensar em uma atividade física estruturada. Esse não é o momento para você virar uma pessoa, literalmente, um praticante de atividade física pelas restrições. Mas você se movimentar é muito importante para a sua saúde. E, Eduardo, o exercício físico também, Guga citou, né? Isolamento social, tem gente que está 40, 50 dias em casa. Também pode ser uma forma de distrair um pouco a mente, principalmente para o pessoal que está fazendo home office. Pode ser aí, além de uma atividade, claro, que faz bem para o físico, uma atividade para distrair, né? Dar aquela arejada, né?
Sem dúvida, a gente classifica o exercício aqui, nesse momento ele vai melhorar a tua saúde como um todo, né, que é combater o sedentarismo. Tem a questão mesmo da imunidade, a recomendação, a gente tem evidência científica hoje, que você deve acumular 30 minutos por dia de intensidade moderada para o exercício. Isso pode ser feito através dessas lives ou com o próprio peso corporal, não precisa de equipamento, não precisa de nada sofisticado. E o terceiro benefício, que é a questão de você combater esse estresse mental. Então, procure fazer alguma coisa que você tenha familiaridade e, principalmente, tente se divertir. Acho que esse é o momento de você tentar dar uma espairecida, tentar cuidar da tua cabeça, até para você poder trabalhar, render bem e tomar as decisões corretas. Então, mais do que nunca, o exercício vai ajudar muito a você combater esse estresse mental. Aí, talvez uma prática de um alongamento, de uma meditação, de um yoga, isso aí, com certeza, corrobora muito para o melhora do teu bem-estar. Eduardo, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Eduardo. Obrigado, prazer estar com vocês. Este foi Eduardo Silveira Neto, gestor e diretor da Rede Bodytech de Academias, que conversou com a gente no Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira. E o Hospital de Campanha do Ibirapuera atendeu 58 pacientes com coronavírus durante suas primeiras 48 horas de funcionamento, de acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde divulgadas neste domingo. Do total, 48 ainda estão internados. A unidade receberá outros 14 pacientes que estão em fase de transferência e serão atendidos nas próximas horas. Todos os casos atendidos no Hospital de Campanha são provenientes de cidades da Grande São Paulo: Barueri, Cotia, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba, São Caetano do Sul e, claro, também aqui da própria capital. E o espaço conta com 268 leitos, sendo 240 de baixa complexidade e 28 de estabilização. E tem 7,5 mil metros quadrados. Ele ocupa o gramado do estádio Ícaro de Castro Melo e parte da pista de atletismo do Complexo Esportivo Constâncio Vaz Guimarães. A obra custou 12 milhões de reais e a manutenção deve ser realizada com 10 milhões mensais, de acordo com o governo do estado de São Paulo. Os pacientes atendidos no Hospital de Campanha do Ibirapuera são encaminhados por serviços de pronto atendimento. Foram contratados 800 profissionais para atuar na unidade, sendo 213 médicos, 444 enfermeiros, 33 fisioterapeutas, 14 farmacêuticos, 10 assistentes sociais, 8 nutricionistas, 5 psicólogos, 2 fonoaudiólogos, 52 profissionais de apoio técnico e também 19 recepcionistas. De acordo com o governo, os pacientes do Hospital de Campanha do Ibirapuera possuem acesso à internet Wi-Fi para manter contato com os familiares, já que visitas e acompanhantes são restritos. Os boletins médicos são enviados por videochamadas e também é oferecido um canal por WhatsApp para contato diário. O espaço ainda conta com uma biblioteca itinerante, mandalas para colorir e outras atividades para auxiliar no bem-estar emocional. A capital de São Paulo possui 3 hospitais de campanha, além do Hospital do Ibirapuera, administrado pelo governo estadual. A prefeitura inaugurou também o Hospital de Campanha do Pacaembu, na região central, com 200 leitos, e outro no AMB, na Zona Norte, com 1.800 leitos. A Secretaria da Saúde gastou mais de 8 milhões com a implantação das estruturas hospitalares temporárias no complexo do AMB e de Pacaembu, que juntos têm 2 mil leitos. Os 2 hospitais de campanha funcionam de portas fechadas, ou seja, quem tiver sintomas não deve procurar esses espaços. O atendimento é destinado exclusivamente a pacientes diagnosticados com coronavírus transferidos da rede municipal da saúde.
Os parentes de pacientes com coronavírus internados em ambos os hospitais de campanha têm reclamado do atendimento nesses locais. Eles relatam falta de informações sobre os familiares internados. Depois das denúncias, a Prefeitura de São Paulo anunciou que foram instaladas salas de acolhimento para as famílias de pessoas com Covid-19 internadas nesses hospitais de campanha. E o Jornal da Rede Alesp conversa agora com Acácio Miranda da Silva Filho. Ele é advogado especialista em direito penal e constitucional. Ele nos fala sobre o uso obrigatório de máscara e a falta, de distribuição gratuita desses equipamentos. Bom dia, Acácio. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer falar com todos vocês da Rede Alesp, mais uma vez. Acácio, o uso obrigatório de máscara pode ser exigido mesmo que o Estado não forneça o item? Sim, ele pode ser exigido por uma questão de saúde pública. Algumas pessoas têm dito que o uso da máscara, em tese, estaria ferindo uma liberdade individual. E nós temos garantido, pelo artigo 5º da Constituição Federal, várias das liberdades individuais. A questão qual é? Nós vivemos uma excepcionalidade, e nós vivemos uma excepcionalidade de saúde pública. Então, a manutenção da saúde pública, que é um direito coletivo, que é um direito pertencente a toda a coletividade, e não a uma pessoa exclusivamente, fundamenta a obrigatoriedade quanto à utilização da máscara. Inclusive, podem ser estabelecidas sanções administrativas, como a imposição de uma multa, e em casos mais extremos, a pessoa que se negar ao uso da máscara pode, inclusive, ser presa em virtude do cometimento do crime de desobediência. Obviamente, nós estamos tratando das situações mais excepcionais. Obviamente, há uma pressuposição que a sociedade como um todo vai aderir a essa utilização e, consequentemente, medidas restritivas não serão necessárias. Mas o cenário jurídico que nós temos atualmente é este. Acácio, bom dia, tudo bem? Aqui é a Amanda. Acácio, além aí da obrigação do uso de máscaras, o decreto também fala que os motoristas, podem negar atendimento caso o usuário não esteja utilizando a proteção facial. Isso pode acontecer ou isso pode, de alguma forma, ferir o direito constitucional de ir e vir? Como é que fica essa situação? É exatamente este o ponto. Eu citei que o direito de ir e vir, a nossa liberdade individual, está consagrada no artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição compõe aquele núcleo intangível de direitos que todos nós titularizamos. A questão é, não existem no nosso ordenamento jurídico direitos absolutos. O que tem havido agora é uma relação entre o direito de ir e vir e a saúde pública. E o direito de ir e vir, que é um direito individual, cederá espaço, neste momento, à saúde pública, à saúde de todos nós que deve ser preservada. Então, essas medidas que, em circunstâncias normais, seriam tidas como absurdas e reverberariam até numa sanção ao motorista deste transporte público e até ao município ou ao estado, quando estes estivessem fornecendo este transporte, por conta da excepcionalidade que nós vivemos, isso acaba sendo afastado e permanece a preservação da saúde pública. Obviamente, o que nós esperamos deste motorista, da mesma forma que nós esperamos do passageiro, é que ambos tenham a ponderação necessária para que entendam a excepcionalidade do momento. E o motorista não haja de forma radical, da mesma forma que o passageiro também não haja de forma radical. Nós sabemos que a utilização da máscara não é tão confortável, acaba
acarretando um certo desconforto, mas ela é necessária neste momento. E as autoridades públicas estão adotando as medidas necessárias para que a pandemia não aumente, para que os índices da pandemia não aumentem e, consequentemente, a nossa saúde, a saúde da coletividade, seja preservada. Agora, doutor, caberá às empresas, né, prestadoras de serviço, não permitir a entrada e a permanência de pessoas com máscaras, por exemplo, nos ônibus, no próprio aplicativo. A responsabilidade é da empresa. É normal, é natural que essa responsabilidade seja atribuída a eles? O que acontece é a empresa quem está lá na ponta, né? A empresa que é a concessionária deste serviço público. E quando nós olhamos para os regramentos jurídicos das concessões e das permissões públicas, a fiscalização lá na ponta é feita pelo concessionário. Mas diante do que você disse, eu também vejo da mesma forma. Nós acabaremos transferindo ao concessionário um desgaste desnecessário. Quem vai sofrer as consequências disso? Quem sofrerá as consequências desta circunstância será o motorista do ônibus, será o motorista do táxi, será o motorista do aplicativo. É ele quem vai carregar a pecha e o desgaste dessa situação negativa. Doutor, como a gente citou aqui, né, essa obrigatoriedade na utilização das máscaras visando a saúde pública, alguns estados aqui no Brasil têm adotado multas. Então, se a pessoa não utiliza a proteção facial, ela é multada. Como é que o senhor vê essa cobrança? Como é que o senhor vê a aplicação desta medida? É o que eu disse. Num primeiro momento, e aí citando o caso do estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, optou-se por uma circunstância intermediária, no sentido que, primeiro, nós pedimos para que a população faça esse uso. Em outros estados, optou-se já pela alternativa mais radical, que é a imposição de multa. Há no direito administrativo algo que nós chamamos de poder de polícia da autoridade administrativa. A autoridade administrativa pode fazer uso de determinadas sanções para fazer valer os seus regramentos. Já que há um regramento, a população deve cumprir. Se a população não cumprir, entra este poder de polícia e, consequentemente, há a imposição de uma sanção administrativa. E conforme eu já disse anteriormente, também há a possibilidade da pessoa, óbvio, numa circunstância muito mais radical, ser presa em virtude da desobediência desta regra administrativa, em virtude do crime do artigo 330 do Código Penal, que é o crime de desobediência. Ela está descumprindo uma regra administrativa, consequentemente, ela poderá ser presa por isso, óbvio. O ideal é que sejam tomadas as medidas com um viés pedagógico, que a população seja conscientizada desta necessidade. Agora, caso a população não obedeça essas circunstâncias, aí entrarão, respectivamente, as sanções administrativas e depois, num viés mais radical, a imputação do crime do artigo 330 do Código Penal, que é a desobediência. Há toda uma discussão acerca da constitucionalidade disso, mas o próprio Supremo Tribunal Federal já nos dá indícios que irá no sentido da constitucionalidade destas medidas restritivas. Agora, doutora Cássio, é importante, né? O senhor tocou no assunto que é essencial, que é a questão da conscientização. Andando aí por supermercados, por farmácias, eu vejo que as pessoas ainda não têm essa conscientização de usar a máscara. Agora, a minha pergunta vai no seguinte sentido. Eu sou dono, por exemplo, de um estabelecimento comercial. Eu posso exigir que as pessoas só entrem de máscara dentro do meu estabelecimento, doutor? Em tese, não. Em tese, esta fiscalização fica a cargo do poder público.
e a imposição desta exigência que as pessoas só adentrem ao estabelecimento utilizando a máscara ainda não está consagrada pelas legislações que nós temos espalhadas pelo Brasil. Há a exigência quanto à disponibilização do álcool em gel, mas vejam que o verbo utilizado é o verbo disponibilizar e não o verbo exigir o uso. A questão qual é? Como há a exigência da utilização das máscaras na via pública, o que vai acontecer, imagino eu, e aí eu estou fazendo um exercício de futurologia jurídica, o que vai acontecer é a extensão dessa exigência aos estabelecimentos privados, onde haja frequência por parte do público. Então, se o público tem que usar na rua, nós vamos exigir também que as pessoas usem dentro dos estabelecimentos. Mas eu acho que juridicamente não há uma alternativa que imponha a fiscalização disso ao dono do estabelecimento. Essa fiscalização ainda ficaria a cargo do poder público. Doutor, o senhor citou, né, que a gente vive aí um momento de excepcionalidade na qual a saúde pública deve ser colocada aí como foco, né? Como algo a ser protegido, já que envolve a sociedade como um todo. Quais outras ações visando a saúde pública poderiam ser adotadas dentro desse estado de excepcionalidade? Primeiro, a utilização da máscara, a utilização do álcool em gel, a realização da limpeza de determinados lugares onde há uma frequência grande de pessoas ou uma possibilidade de infecção, a vedação à aglomeração, a vedação a que as pessoas transitem num número superior a determinada quantidade de pessoas. A bem da verdade, todas as exigências vinculadas à manutenção da saúde pública já estão sendo tomadas pela maioria dos estados. Eu acho que a medida mais radical seria a restrição a que as pessoas saiam à via pública. Se nós olharmos para o caso da Itália, para o caso de Portugal e do caso da Espanha, lá foram adotadas as medidas radicais, onde as pessoas eram presas caso saíssem às ruas sem a devida justificação. Eu acho que essa medida pode ser tomada, mas é uma medida bastante radical. E a curva, na maioria dos estados e na maioria das cidades, a curva de ascensão da pandemia, aparentemente não justifica medidas mais radicais nesse sentido. Mas é até uma possibilidade, e repito, o Supremo Tribunal Federal, todas as vezes em que foi instado a emitir uma manifestação sobre a pandemia, já nos deu indícios que, inclusive, essas medidas mais radicais estariam em conformidade à nossa Constituição Federal. Agora, doutora Cássio, cada dia vemos, né, menos respeito à quarentena, ao isolamento social. Como, juridicamente, podemos impedir essa falta de respeito, essa falta de conscientização das pessoas? Primeiro, um viés pedagógico. As medidas precisam ser pedagógicas. Se as medidas pedagógicas não surtirem efeitos, aí nós vamos para esse viés mais radical que foi indicado por mim. Sanções administrativas como a multa, como a imposição de multa, a vedação para que as pessoas saiam à rua sem as devidas justificativas e, em circunstâncias mais radicais, a prisão pelo crime de desobediência e, num extremo ainda maior, a prisão pelo crime do artigo 268 do Código Penal, que é um crime contra a saúde pública, que dispõe sobre aqueles que estejam infringindo medida preventiva que tenha como objetivo evitar a prolongação de endemia ou pandemia. Vejam que no Brasil nós ainda estamos naquele primeiro estágio, onde nós estamos adotando medidas pedagógicas e medidas restritivas menos incisivas. Mas, de acordo com o que você disse,
Se essas não surtirem efeitos, aí nós podemos passar para um viés mais radical. Doutora Cássia, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp dessa segunda-feira, até uma próxima oportunidade da gente falar aí sobre o tema, tá? Obrigado. Muito obrigada, doutor. Imagina, fiquem à vontade, é sempre um prazer falar com a Rede Alesp. Vamos seguindo com o Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira, segundo estudo do Instituto de Pesquisa e Data Analytics Chroma Insights, ninguém sairá incolume da crise gerada pela pandemia da Covid-19. De acordo com a pesquisa, não importa se trabalhadores informais, se com carteira assinada ou até mesmo empresários. A razão, segundo o estudo, é simples. Durante o isolamento social provocado pelo avanço do novo coronavírus, 60% das pessoas não adquiriram nenhum novo bem de consumo, como televisores, geladeiras e automóveis. Além disso, a pesquisa constatou que 42% da população acreditam que a retomada da atividade econômica do país virá apenas no segundo semestre, razão que endossa a decisão de suspender os gastos. De acordo com o Instituto, as incertezas levaram os consumidores a se concentrarem em despesas essenciais como alimentação e medicamentos, adiando os planos de trocar carro, de comprar uma televisão maior ou adquirir itens que podem ficar para depois. A pesquisa da Chroma Insights ouviu 8.079 pessoas entre 15 de fevereiro e 28 de abril, analisando o comportamento do brasileiro na pandemia. Em relação ao futuro e ao retorno à normalidade, 27% dos entrevistados acreditaram que nos próximos 2 meses o país estará com uma situação restaurada, enquanto 42% acreditam que só depois do segundo semestre as atividades voltarão à normalidade. 19% disseram que será em 3 meses e 23% em 4 ou mais meses. Outros 8% não souberam dizer, uma resposta que dominou a pesquisa do universo dos entrevistados. 80% disseram estar muito preocupados ou extremamente preocupados. E a metodologia usada foi o painel online Toluna, aplicado em todo o Brasil. O objetivo foi compreender padrões comportamentais e percepção dos consumidores em relação a marcas e empresas. E continuando o nosso giro informativo via Skype com os nossos repórteres, trazendo aí mais notícias para o Jornal da Rede Alesp de hoje. Bom dia, Sérgio Everton. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. O que você conta pra gente hoje? Oi, Amanda. Bom dia a você, bom dia ao Guga aí. Uma ótima semana pra gente aí. Com certeza vai dar tudo certo. A gente tem que estar... como todo mundo fala aí na frente, cumprindo a nossa quarentena, não tem jeito. Isso é muito importante para que essa curva aí do coronavírus dê uma achatada. A gente está vendo aí as medidas sendo tomadas porque as pessoas acabam não cumprindo a determinação das autoridades. Aí tivemos aí nessa semana que passou apenas 48% das pessoas que tem ficado em casa, que na realidade o que precisa é pelo menos entre 60% e 70% de pessoas em casa para tentar diminuir essa questão toda que a gente está passando, essa situação, melhor dizendo, toda desse coronavírus. E uma notícia legal é que pelo menos aí, mais de 1 milhão de pessoas já se recuperaram no mundo, que eu estou falando, o Guga? Mais de 1 milhão de pessoas já se recuperaram desse coronavírus, desse vírus. Então, é uma notícia boa. Agora, precisa continuar fazendo, cumprindo as determinações aí da Organização Mundial da Saúde para evitar essa questão do lockdown, como aconteceu lá no Maranhão. E aí tem essas medidas já sendo tomadas pelas autoridades aqui em São Paulo, porque tem muito lugar ainda que você realmente vê. Eu não posso estar saindo, claro, estou de quarentena, mas eu vejo nos noticiários a quantidade de automóveis, de pessoas ainda
né, andando pelas ruas, muitas sem proteção, né, sem a máscara. Então, gente, a gente precisa ter consciência, a gente fala sempre disso aqui, nos nossos noticiários aqui da Rede Alesp, tem que ter essa conscientização. Não adianta querer ir para outro lado. A única maneira pode descobrir vacina, está aí as pessoas tentando descobrir as vacinas, né, em vários países, Estados Unidos, Itália, Reino Unido, mas se não tiver, né, esse confinamento, infelizmente é o nome que a gente dá isso mesmo, das pessoas em casa, não vai adiantar nada. Se as pessoas não cumprirem, né, essas medidas determinadas pelas autoridades de fique em casa, não vai adiantar, porque isso é um vírus, então ele espalha mesmo, não tem o que fazer. O que eu sempre falo é comparado com uma gripe, claro que não é, nesse caso nosso aí do coronavírus, não é uma gripezinha, não é gripe, não é? É uma gripe que mata, né? Não tem para onde correr. Mas mesmo uma gripe normal que a gente tem, se você está trabalhando, a gente está acostumado com isso, ou em lugares onde tenham aí aglomerações, né? Você passa, porque é um vírus, você passa a gripe para outra pessoa, isso é fato. Então, tem que, né, cumprir as medidas determinadas pelas autoridades, né? E eu tenho uma notícia boa aqui, viu, Guga e Amanda também, né? Aliás, é uma coisa muito boa, né? As nossas autoridades têm tomado aí medidas, né? Governo, enfim, o plenário nosso aí da casa, a nossa Alesp, a nossa Assembleia Legislativa, como o plenário aí do Senado que aprovou, né, nesse sábado agora, sábado passado, do dia 2, um projeto de lei que vai dar socorro aí também aos estados e municípios para combater a pandemia aí do Covid-19. Um auxílio aí, viu, Guga e Amanda, financeiro de 125 bilhões de reais. Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, que o projeto é o PL, né? PLP 39 de 2020, pretende fazer repasses aí diretos, né? Suspender as dívidas dos governos estaduais e municipais. O projeto foi aprovado com 79 votos favoráveis e um só contrário. Quer dizer, está todo mundo aí querendo, né, na luta para acabar com esse vírus. O programa vai direcionar também 60 bilhões em 4 parcelas mensais. Serão 10 bilhões exclusivamente para ações aí da saúde e da assistência social. 7 bilhões para os estados e 3 bilhões para os municípios. 50 bilhões para o uso livre, ou seja, 30 bilhões para os estados e 20 bilhões para os municípios. O Distrito Federal, né, vai receber uma cota à parte aí de 154,6 milhões em função, né, o Distrito Federal não participou do rateio entre os municípios, né? Até porque Brasília, né, é um Distrito Federal, é distrito, então não é município, mas vai receber aí essa cota à parte de 154 milhões de reais, né? Esse valor também será remetido em 4 parcelas. Então, quer dizer, são notícias boas, né? Ajuda aí no combate ao coronavírus, que a gente sabe que não tem outro jeito, a gente não tem o que fazer, a gente precisa lutar para isso, precisamos estar sempre atento a tudo que acontece, né, aqui de bom, para que a gente saia dessa situação. Não tem outro jeito, eu falo toda hora, gente, a gente precisa ter essa consciência, né? O brasileiro precisa ter consciência disso. Não adianta querer mudar essa situação, porque não tem para onde ir, é o confinamento mesmo, é você chegar e ficar em casa, não ter que sair. As pessoas falam toda hora, se puder. Eu acho que já não é mais nem a questão de se puder, viu, Guga e Amanda? Fica em casa. Não adianta, se puder, fique em casa. Então as pessoas acabam entendendo isso aí como assim, tipo assim, eu acho que eu posso sair, né? Dá para dar uma saidinha. Não, fala logo agora que tem que ficar em casa o tempo todo. Não adianta querer arrumar desculpas, desculpa para poder sair de casa. Eu vou ali na esquina. Não, gente, não faz isso. Olha, tem também aqui um grupo de voluntários que está consertando esse grupo, da Universidade do Paraná. Olha que beleza. Voluntários, tá vendo? Eu sempre digo isso aqui, né? Como o brasileiro é solidário, né? Voluntários aí estão consertando de graça respiradores hospitalares durante essa pandemia aí. Eles são do curso de especialização de engenharia de manutenção da Universidade Federal
do Paraná. O grupo chamado Médicos de Máquinas, né, vai aí aos hospitais e coloca os respiradores que estavam inoperantes em funcionamento, olha, sem cobrar nada, viu, Guga e Amanda? A ideia surgiu há pelo menos 15 dias entre esses estudantes e os docentes, né, para prevenir eventuais faltas de respiradores, que a gente sabe que tem muita falta de respirador, né? Está aí os governos comprando, tentando trazer esses respiradores aqui, né, para o Brasil. Então, não tem jeito. Esse grupo de voluntários aí da Universidade do Paraná, com essa ideia, sem cobrar nada, né, estão consertando, fazendo a manutenção desses respiradores. Os engenheiros que são focados em máquinas da indústria automotiva e petrolífera, eles resolveram, então, abraçar, né, essa ideia, mesmo sem experiência, né, aí para a área hospitalar. A iniciativa ganhou o apoio de especialistas da área da saúde, de engenheiros clínicos do Hospital das Clínicas, lá da Universidade do Paraná, e de engenheiros voluntários. Então, são medidas que são tomadas aí. Você fala, mas eles são estudantes, ainda não estão ainda formados, mas eles estão estudando e entendem disso, né? E é uma maneira também de ajudar, né, a população, o governo, enfim, a enfrentar, né, toda essa situação que a gente está passando. Quer dizer, você fala, eles não são formados. Tá, mas estão fazendo o curso de medicina, eles têm ideia, têm noção do que é fazer uma manutenção num respirador desse, né? Isso aí não tem... Isso é fato. Uma então, ação muito importante, né, Sérgio? Uma ação muito importante nesse momento que a gente tem lutado muito pelos leitos de UTI, para dar suporte às pessoas que precisam, que acabam contraindo a Covid-19 na forma mais grave. Muito obrigada pela participação, Sérgio, sempre trazendo aqui para a gente boas notícias. Mas rapidinho, eu quero te dar só uma última notícia, que eu estou sempre aqui falando de notícias boas. É rápido, ó. O hospital cria uma barreira, olha que legal, Guga e Amanda. Pois não. Uma barreira barata aí contra a Covid para refeitório. Sabe o que é? Almoçar junto. Né? Porque hoje ninguém está conseguindo almoçar, poder sair na rua, né, e almoçar fora com a família. Mas é uma maneira barata, né, de fazer isso contra a Covid. Essa barreira que eu estou falando, ela foi criada por brasileiros, viu? Está sendo usada no refeitório de um hospital lá em Goiânia, né? 200 quilômetros. Goiânia fica a 200 quilômetros de Brasília. Ela permite que os colaboradores almocem juntos, sem o risco de contaminação. A ideia criativa foi do pessoal do Serviço de Nutrição do Hospital Estadual, né, lá de Goiânia, depois que eles viram uma barreira bem parecida na internet, viu? Os colegas produziram um artefato que protege, mas não segrega totalmente as pessoas não protege as pessoas, né, totalmente, não segrega, desculpa, proteger, protege, né, totalmente das pessoas durante as refeições. Ao todo foram criadas 20 peças da barreira protetiva, fabricadas pelo Departamento de Manutenção. Eu vou dizer rapidinho como é que ela é feita, senão vocês não vão entender. Elas são feitas de canos de PVC. É como se fosse, o Guga, sabe aqueles golzinhos que a gente jogava, batia bola? Aquelas travezinhas pequenininhas quando era moleque? É mais ou menos aquilo. Elas são feitas de PVC, é um quadrado aqui assim, que fica no meio da mesa, né? É uma coisa simples, em formato retangular e envolvido em plástico, né, de filme. É aqueles plástico de filme que a gente usa para cobrir comida em casa, né, que você põe para colocar na geladeira, aquele plástico filme, sabe? Uhum. É isso que eles estão fazendo. É muito legal. E que após o uso, ele pode ser, inclusive, substituído. Quer dizer, uma maneira simples aí de você almoçar com uma pessoa num restaurante, estar frente a frente com ela e, ao mesmo tempo, protegida. Quer dizer, isso já é garantido. É muito legal essa ideia, né? É aquele filmezinho de PVC. Mas uma ótima ideia. Uma iniciativa simples, né? Com materiais simples, né? E a proteção é garantida. Você está protegido. Legal essas ideias aí, né? Uma ideia maravilhosa aí lá de Goiânia, né? Desse restaurante. Então, você pode almoçar com uma pessoa. Claro, não são várias pessoas. Entenda bem, Guga e Amanda. É uma pessoa de frente, uma de frente para outra. Então, eles colocado, já foi feito essas barreiras, né? Foram feitas nas mesas, com PVC e com esse plástico, esse filme, né? Que é esse filme de plástico que é usado para cobrir comida e protege sem problema nenhum. Mas 2 pessoas. Agora, mais que isso, não tem condição. Você quer almoçar com um colega,
lá no restaurante já tem a mesa preparada com essa proteção. É muito legal, né? São ótimas ideias aí que os brasileiros... O brasileiro é muito criativo, né? A gente sabe disso. O brasileiro é criativo demais. Então, ideias maravilhosas. É isso que eu tenho para falar hoje. Tá bom, Guga e Amanda? Muito obrigada pela participação. Esse é o nosso repórter, né, Sérgio? Grande abraço para você, saudades, hein? Gugão, igualmente, meu amigo. Também, cara. Mas vamos estar juntos logo, logo, eu tenho certeza disso. Isso vai passar e é para isso que a gente torce. Vai passar, pode ter certeza. Logo, logo estaremos todos juntos. Um grande abraço a vocês aí, um ótimo trabalho. Um abraço, Sérgio. Esse é o Jornal da Rede Alesp. Hoje é segunda-feira e começa a operar hoje o hospital de campanha montado exclusivamente para pacientes com Covid-19 no município do Guarujá. São 70 leitos no total, sendo 20 de UTI e 50 para casos de baixa complexidade. A unidade foi montada no hangar da Base Aérea de Santos, localizada no distrito de Vicente de Carvalho. É o único hospital civil montado dentro de uma base militar no Brasil. Para que o projeto fosse viabilizado, a Prefeitura recebeu autorização das Forças Armadas para a implementação do hospital. O Hospital de Campanha do Guarujá conta, além dos leitos, também com 2 farmácias, espaço de descontaminação, vestiário, refeitório, cozinha e área de descanso para os funcionários e profissionais da saúde. A previsão é que esse hospital funcione por 3 meses. A Prefeitura do Guarujá e o governo de São Paulo arcaram com R$3.200.000 cada um para a construção do hospital. Cerca de R$8,5 milhões serão custeados por um termo de ajustamento de conduta firmado entre a Prefeitura e o Ministério Público, que autorizou a transferência de recursos. E confira agora o destaque que marcou esse primeiro bloco do Jornal da Rede Alesp. O uso de máscaras de proteção contra o coronavírus passa a ser obrigatório a partir de hoje no transporte público de São Paulo. A medida vale para os trens do metrô, da CPTM e para os ônibus da SP Trans e da EMTU. Também ficará obrigatório o uso de máscara em táxis, transportes por aplicativo e nos transportes rodoviários. E o Jornal da Rede Alesp informando tudo o que está acontecendo na luta e na prevenção contra o contágio do coronavírus. Faz um rápido intervalo. Vamos dar uma pequena paradinha, mas voltamos em poucos minutos com mais informações para você. Não saia daí. Até já. Você acompanha Jornal